Boa tarde, queridos alunos do 8º ano. Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam com saúde, espero que estejam se cuidando ainda, porque ainda não é hora da gente descuidar, né, da nossa saúde, dos cuidados que a gente deve ter, né, e evitar sair à rua ainda. Ainda não é a hora certa, pessoal, da gente se arriscar. Por mais que a gente veja tantas pessoas nas ruas, em passeios, em pontos turísticos, mas ainda não é a hora. O vírus ainda não acabou. A pandemia ainda não acabou. Então, pessoal, tenham cuidado com tudo isso, certo? Evitem sair de casa, o mais seguro ainda no momento é ficar em casa, certo? Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar ainda o nosso conteúdo das últimas aulas, né? Que é a crônica argumentativa. Crônica argumentativa, que agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 116. Página 116 do livro de produção de texto. Vamos lá? Página 116. Página 116. Então, pessoal, olha, explorando a crônica argumentativa. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer essa atividade de compreensão sobre a crônica argumentativa, certo? Então, na questão 1, como vimos no capítulo anterior, uma crônica é escrita com base em situações do dia a dia. Em qual delas a autora se baseou para escrever essa crônica? Ora, pessoal, o texto que nós vimos, né, ele fala sobre, lá iniciando na página 112, ele fala sobre o reinado do celular, ou seja, ele fala dos pontos positivos, dos pontos negativos, né, que a gente precisa se ater, né, no uso do celular. Por isso que o texto hoje é o reinado do celular. Na questão 1, como vimos no capítulo anterior, uma crônica é escrita com base em situações do dia a dia. Em qual delas a autora se baseou para escrever essa crônica? Então, pessoal, vocês vão analisar o texto Reinado do Celular para responder essa pergunta. 2. Assinale a afirmativa correta a respeito da crônica O Reinado do Celular. Vamos lá? Reinado do Celular. Então, pessoal, na primeira questão, como vimos no capítulo anterior, uma crônica é escrita com base em situações do dia a dia. Em qual delas a autora se baseou para escrever essa crônica? Então, pessoal, ela se baseou no uso exagerado que as pessoas fazem do celular. No uso exagerado que as pessoas fazem do celular. Segunda, assinale a afirmativa correta a respeito da crônica O Reinado do Celular. Narra situações fictícias vividas por personagens que utilizam o celular em excesso. Fictícia, pessoal, é algo irreal, algo inventado, certo? Segunda opção,
Apresenta a opinião e uma crítica da autora sobre o uso exagerado do celular. Terceira opção, expõe de forma poética situações em que pessoas usam de forma exagerada o celular. Então, a afirmativa correta a respeito da crônica O Reinado do Celular ela não narra situações, não é um texto poético, não tem a existência do eu lírico, né? Então, a opção correta dessa questão é a segunda opção. Apresenta a opinião e uma crítica da autora sobre o uso exagerado do celular, certo? Lá na página 117, nós temos a questão 3 e a questão 4. Vocês agora vão responder só a questão 3. Diferente das crônicas, preste atenção, esse quadrinho rosa aqui é muito importante. Diferente das crônicas narrativas, as crônicas argumentativas apresentam uma ideia central com base na qual o autor emprega argumentos para defender o seu ponto de vista e convencer o leitor de sua veracidade, levando-o a refletir sobre determinado assunto socialmente relevante. Então, na crônica argumentativa, né? Assim como no texto dissertativo argumentativo, qual a diferença desses dois textos? É que a crônica argumentativa ela tem uma linguagem mais informal, né? Mais do cotidiano. E o texto dissertativo argumentativo ele exige um tipo de linguagem mais formal, certo? Obedecendo-se mais à linguagem padrão da língua, certo? Então, na terceira questão, a crônica de Zueni Ventura, lida no capítulo anterior, é predominantemente narrativa, né? E a de Marta Medeiros é essencialmente argumentativa. Qual é a ideia central da crônica de Marta Medeiros? Marta Medeiros, pessoal, é o reinado do celular, tá? Marta Medeiros, ela fala sobre o reinado do celular. O reinado do celular. Pessoal, quando ele fala aí na crônica de Zueni Ventura, né? É aquela crônica que a gente leu lá no capítulo sobre a crônica humorística que falava sobre o idoso na fila do Detran. Então, esse idoso, né, na fila do Detran, ela é predominantemente narrativa, ou seja, a autora ela quis narrar um fato que aconteceu com um determinado personagem. Já a Marta Medeiros, né, que ela falou sobre o uso, né, o reinado do celular, a Marta Medeiros ela quis mostrar argumentos para defender o seu ponto de vista, ok? Então, qual a ideia central da crônica de Marta Medeiros? A ideia central da crônica de Marta Medeiros, né? Que é o reinado do celular. E B, que recurso a autora emprega para convencer o leitor de suas ideias? O que ela utiliza? Ela utiliza citações, ela utiliza exemplos, ela utiliza comparações. Letra C. As crônicas argumentativas costumam discutir sobre assuntos cotidianos socialmente relevantes. Explique de que forma crônicas como essa podem auxiliar a visão e as atitudes dos leitores. Terceira questão, letra A, B e C. Respondam. A, B e C.
Então, na letra A, pessoal, qual é a ideia central da crônica de Marta Medeiros, que é sobre o reinado do celular, né? É a ideia de que o uso de celulares está cada vez mais intenso. A ideia de que o uso de celulares está cada vez mais intenso, levando a maioria das pessoas a utilizá-lo de forma descontrolada. O uso do celular está cada vez mais intenso, levando a maioria das pessoas a utilizá-lo de forma descontrolada. Letra B. Que recurso a autora emprega para convencer o leitor de suas ideias? Que recurso a autora emprega para convencer o leitor de suas ideias? Ela emprega argumentos. Emprega argumentos, citando exemplos de situações cotidianas que comprovam a ideia defendida. Ela usa argumentos, vírgula, citando com C, viu, gente? Citando exemplos de situações cotidianas que comprovam a ideia defendida. Pessoal, ela utiliza, né, no texto, né, alguns exemplos como a ansiedade causada pelo celular nos deixou reféns. Muitos perderam controle sobre o próprio tempo e não conseguem mais ficar numa privacidade total, né? Porque sempre querem ficar com o celular ali perto, numa dependência tecnológica. Na letra C, as crônicas argumentativas costumam discutir sobre assuntos cotidianos socialmente relevantes. Explique de que forma crônicas como essa podem mudar a visão e as atitudes dos leitores. Então, C. As crônicas argumentativas costumam discutir sobre assuntos cotidianos socialmente relevantes. Explique de que forma crônicas como essa podem mudar a visão e as atitudes dos leitores. Então, ó, as crônicas argumentativas podem mudar a visão e as atitudes dos leitores, porque promovem uma reflexão a respeito do assunto tratado. Certo? As crônicas argumentativas podem mudar a visão e as atitudes dos leitores, porque promovem uma reflexão a respeito do assunto tratado. Ou seja, ela faz, né, com que o leitor tenha uma reflexão maior, com que ele pense sobre o assunto. Quarta questão. A cronista dialoga com o leitor em certo momento do texto, né? Ou seja, é como se ela estivesse conversando com o leitor. Letra A. Cite o trecho em que isso ocorre e explique como você o percebeu. E letra B. Qual é o efeito desse diálogo com o leitor? Na quinta questão. Em relação à linguagem da crônica lida, cite palavras e expressões que revelam informalidade. Certo? Revelam informalidade. Vocês agora vão fazer a quarta e a quinta questão. Quarta e quinta questão. Quarta e quinta questão. Quarta e quinta questão.
quarta e quinta questão. Somente, viu, gente? Quarta e quinta questão. Pessoal, na quarta questão, a cronista dialoga com o leitor em certo momento do texto. A. Cite o trecho em que isso ocorre e explique como você o percebeu. Então, pessoal, olha, quando ele diz assim, olha, logo você pode imaginar meu espanto. É possível perceber isso pelo uso do pronome você, que faz referência direta ao leitor. Ou seja, quando ela usa o pronome você, isso quer dizer que ela está falando com o seu leitor. Então, a resposta da letra A. Cite o trecho em que isso ocorre e explique como você o percebeu. Logo, você pode imaginar meu espanto. Quando ela diz você pode imaginar, a gente percebe isso pelo pronome você, que faz referência direta ao leitor, né, gente? Ou seja, é como se ela estivesse falando diretamente com alguém, com o seu leitor. Letra B. Qual é o efeito desse diálogo com o leitor? Qual é o efeito desse diálogo com o leitor? Então, pessoal, é aproximar o leitor do assunto a ser discutido. Aproximar o leitor do assunto a ser discutido e também convencê-lo do que está sendo exposto. Ou seja, através dos argumentos, né, que a autora utiliza, ela visa também a convencer o leitor sobre as suas ideias. Então, a resposta da letra B. A ideia é aproximar o leitor do assunto a ser discutido e também convencê-lo do que está sendo exposto no texto. Convencê-lo do que está sendo exposto no texto. Quinta questão. Em relação à linguagem da crônica lida, cite palavras e expressões que revelam informalidade. Eu já expliquei para vocês que a crônica argumentativa, né, ela não vai deixar de ter as mesmas características da crônica de uma maneira geral, né? Que é uma linguagem mais descontraída, é uma linguagem mais do nosso cotidiano, onde revela certa informalidade, certo? Não é a crônica, ela é aquele tipo de texto mais leve, mais descontraído, onde o cronista não vai ter uma preocupação tão grande, né, com o uso da formalidade da língua. Então, na quinta questão, em relação à linguagem da crônica lida, cite palavras e expressões que revelam informalidade. Quer dizer, que são palavras informais que eu não utilizaria num texto que fosse mais respeitoso, mais formal. Então, quebra-galho, eu não vou utilizar essa palavra num texto formal. Sacar, engenhoca, rola pra valer. Sacar, quebra-galho, engenhoca e rola pra valer. São essas quatro expressões que o cronista usa, né, que revelam um certo tom de informalidade, ok? Pessoal, lá na página 118, nós temos um outro exemplo de uma crônica argumentativa, certo?
que vai corroborar, que vai concordar com todas as características que a gente já mostrou aqui. Então, juntos, vamos fazer a leitura dessa crônica. Acompanhe comigo. A Grande Guerra. Estamos na página 118 do livro de produção de texto. Tá bom? A Grande Guerra. As árvores sempre amaram os homens, desde o princípio dos tempos. Confessam este amor sem parar, as horas todas do dia. Mesmo quando a luz se retira e elas desaparecem de nossa vista, continuam a dizer que nos amam, fazendo perfume para a nossa noite e música para os nossos sonhos. Mas as árvores não são apenas os maiores artistas que existem, são também os mais sábios cientistas. Se a gente lotasse o Mineirão de cientistas, os 100.000 sábios ali reunidos saberiam muito menos do que uma árvore. E a mais profunda e indispensável ciência da árvore é transformar veneno em ar puro. Muito poucos homens, por incrível que pareça, entendem a língua das árvores. 1 em 1000? Talvez nem isso. Um dia, por causa dessa ignorância, reunidos numa sala fechada, os homens declararam guerra às árvores. Observados hoje, depois que tudo aconteceu, os motivos alegados parecem ridículos. Há árvores demais no mundo, diziam. Já começam a invadir as nossas terras. Melhor enfrentá-las e transformá-las em objetos úteis. Casas, móveis, navios, lenha. Não podemos permanecer de braços cruzados. O progresso exige que acabemos com as árvores. Argumentos de fato ridículos, mas os argumentos a favor de todas as outras guerras são muito parecidos, depois de vistos, como se diz, à luz da história. Foram mobilizados facões, machados, serrotes. O mais terrível guerreiro era um que ama o combate por si mesmo, capaz de lutar indiferentemente pelo bem ou pelo mal, capaz de cozinhar para o homem sem que esse gesto simpático signifique bondade. Em outra oportunidade, esse mesmo guerreiro poderá destruir sem remorso a humanidade inteira. Seu nome é fogo. E a guerra começou. As árvores, que também não entendem a língua dos homens, apesar de amá-los, continuaram em paz a fazer o que sempre fazem: sombra, flores, frutos, desenhos, poesia. E a transformar veneno em oxigênio. Foi uma guerra feia e covarde. Todos os homens, quase todos, com exceção das pessoas de ouvido fino, que entendem a língua dos vegetais, entraram na luta de extermínio. Quem não pertencia a um exército regular punha um machado no ombro e saía de manhã para brigar sozinho. Os mais humildes, que nem dispunham de machadinha, armavam-se de fósforo ou isqueiro. Até as crianças, as mais assanhadas e menos inteligentes, participavam da guerra e, da maneira mais diabólica, construíam balões que, levados pelo vento, causavam perdas incalculáveis ao doce e inocente inimigo. Essa guerra foi iniciada... Desculpa, gente. Só um minuto. Isso acontece. Essa guerra foi iniciada na era da civilização, há algumas centenas de anos, quando o homem aprendeu a fazer navios ligeiros, pontes sólidas, casas confortáveis e catedrais belíssimas. Foi iniciada e jamais teve trégua, prosseguindo até o dia de hoje, auxiliada agora pelas armas modernas, como a serra elétrica e o trator. Desarmadas ou armadas apenas de boa vontade,
As árvores opuseram uma única resistência. Foram criando outras árvores, tantas quanto podiam no furor da batalha, na esperança de que, findas as hostilidades, outras plantas crescessem e continuassem a fazer oxigênio, sombra, flores, frutos, perfume, desenhos e poesia. Mas acontece o seguinte: como imensas florestas já tombaram na luta, dando lugar a amplidões estéreis, o número de árvores em nosso tempo é insignificante. O número de homens, pelo contrário, tornou-se, como dizem, uma verdadeira explosão. Assim, para dizer em poucas palavras, a vitória dos homens contra as árvores está muito próxima. No ritmo em que vamos, em pouco tempo não ficará uma floresta em pé. Há um único problema: estamos enfrentando agora novos inimigos, aqueles que aparecem quando as árvores morrem. Os riachos e os rios estão secando-se de sede, atormentando os homens. Os temporais adoidados destroem as plantações, atormentando os homens. Os animais desaparecem, atormentando os homens. A terra arrebenta-se e não presta para mais nada, atormentando os homens. O sol queima as sementeiras e castiga toda a plantação, atormentando os homens. Em vez de dar música nas ramagens, a ventania dá medo. Em lugar de perfume, aspiramos o fumo das máquinas. Em troca da poesia, vamos entrando cada vez mais por uma paisagem sem flores, sem pássaros, sem verde. E já estamos sentindo falta de ar. Superpovoada de homens e despovoada de árvores, a própria terra, a única que possuímos, chega ao fim. E aos poucos morre. Resultado final: as árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Certo? Esse texto é um texto totalmente verdadeiro, né, do cronista Paulo Mendes Campos, que está em Balé de Pato. Certo? Então, pessoal, esse é um exemplo claro, né, de uma crônica argumentativa. Por quê? Porque através de argumentos, né, através de exemplos, através de observações, o autor ele vai retratar claramente a grande guerra que existe. E o que é essa grande guerra? Nada mais é a guerra dos homens com a natureza, certo? Onde ele cita que os homens estão destruindo a si próprios, porque a partir do momento que se destrói, né, as nossas árvores, a nossa natureza, automaticamente o homem está destruindo a si próprio, certo? Então, através dessa exemplificação, como a gente já viu que é uma característica normal da crônica argumentativa, através dessa exemplificação, através dessa defesa de ideias, através da defesa com a apresentação dos argumentos, né? O cronista ele vai fazendo com que o leitor possa aderir às suas ideias. A gente vai mergulhando no mundo das ideias do cronista, ok? Então agora, pessoal, vocês vão para a página 120. Página 120. Responder a questão 6A e B. A e B somente. A questão 6 ficou lá atrás, quando ele dizia: olha, agora leia outra crônica argumentativa que nós acabamos de ler. Então, vocês vão responder somente agora a questão A e a questão B. Questão A e a questão B, certo? A gente sabe que essa questão vai até a J, mas inicialmente nós vamos responder só a questão A e a questão B. Questão A: qual é o ponto de vista defendido pelo cronista nesse texto? E a questão B: transcreva a frase do texto que resume o ponto de vista do cronista quanto às consequências da guerra, entre homens e árvores. Vamos lá?
Somente letra A e letra B. A e B. Questão A e B. Questão A. Qual é o ponto de vista defendido pelo cronista nesse texto? Qual o ponto de vista defendido pelo cronista nesse texto? Pessoal, ele diz, né, que os homens declaram guerra às árvores injustamente e são eles que estão sofrendo as consequências disso, né? Como fica bem claro na crônica. Ele diz que os homens declaram guerra às árvores injustamente e são eles que estão sofrendo as consequências desse ato. Letra B. Transcreva a frase do texto que resume o ponto de vista do cronista quanto às consequências da guerra entre homens e árvores. Olha, é a frase-chave do texto. Vocês vão colocar entre aspas, porque não é a frase de vocês, né? É uma frase que vocês estão copiando do texto. Então, as árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Fecha aspas. As árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Fecha aspas. Então, pessoal, olha, a palavra guerra, além de luta armada entre nações que disputam algum território ou discordam em relação a alguma ideologia, significa também luta contra qualquer coisa a que se atribua um valor nocivo, isto é, prejudicial à humanidade. Então, a palavra guerra, além de luta armada entre nações que disputam algum território ou discordam em relação a alguma ideologia, significa também luta contra qualquer coisa a que se atribua um valor nocivo, isto é, prejudicial à humanidade. Na letra C, em qual parágrafo o cronista expõe os motivos alegados pelos homens
para a guerra. Então, pessoal, lá no quarto parágrafo ele diz assim, olha: observados hoje, depois que tudo aconteceu, os motivos alegados parecem ridículos. Há árvores demais no mundo, diziam. Já começam a invadir as nossas terras. Melhor enfrentá-las e transformá-las em objetos úteis. Casas, móveis, navios, lenha. Não podemos permanecer de braços cruzados. O progresso exige que acabemos com as árvores. Então, letra C. Em qual parágrafo o cronista expõe os motivos alegados pelos homens para a guerra? No quarto parágrafo. Lá no quarto parágrafo que eu acabei de ler. Letra D. Qual é a crítica implícita na afirmação? O progresso exige que acabemos com as árvores. Então, qual é a crítica implícita que está escondida, que está nas entrelinhas, né? Na afirmação? O progresso exige que acabemos com as árvores. Ele critica a destruição da natureza em favor do progresso. Critica a destruição da natureza em favor do progresso. Critica a destruição da natureza em favor do progresso. Em favor do progresso. Letra E. Qual é a visão do cronista sobre os argumentos dos homens para declarar guerra às árvores? O que ele acha? E na letra E. Na crônica, as árvores assumem uma posição de protagonismo da situação problematizada pelo cronista. Explique o efeito disso. Vocês vão responder agora a questão E e a F. E e F. Na letra E. Letra E. Qual a visão do cronista sobre os argumentos dos homens para declarar guerra às árvores? O autor explica que os argumentos dos homens não têm fundamento, assim como todos os outros argumentos usados para fazer guerras. Então, o cronista diz que os argumentos dos homens não têm fundamento. Os argumentos dos homens não têm fundamento, assim como todos os argumentos usados para fazer guerras. Na letra F. Letra F. Na crônica, as árvores assumem uma posição de protagonismo da situação problematizada pelo cronista. Explique o efeito disso. Então, pessoal, o autor, ele mostra a crueldade do ser humano. O autor mostra a crueldade do ser humano ao colocar as árvores como vítimas, representando a natureza. O autor mostra a crueldade do ser humano ao colocar as árvores como vítimas, representando a natureza. Na letra G, na crônica é empregada uma comparação ao relacionar as árvores aos cientistas. Explique em que consiste essa comparação e o efeito que isso confere à crônica. Essa comparação, pessoal, eu estou respondendo aqui com vocês, essa comparação se refere ao fato de a árvore transformar o ar envenenado em ar puro. Essa comparação se refere ao fato de a árvore transformar o ar envenenado em ar puro.
Assim, né, o autor ele cria até um efeito poético ao texto. Assim, o autor cria até um efeito poético ao texto. Letra H. Em que pessoa do discurso essa crônica foi escrita? Em que pessoa do discurso essa crônica foi escrita? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso? Foi escrito claramente, né, gente? Em terceira pessoa. Ou seja, o autor, né, ele não participa de maneira nenhuma da crônica, né? Ele fala dos fatos de uma maneira externa. Então, é em terceira pessoa. Em terceira pessoa. E cite trechos que comprovam a pessoa do discurso em que a crônica foi escrita. Cite trechos, né, que comprovam a pessoa do discurso em que a crônica foi escrita. A gente pode dizer muito bem assim, e a guerra começou, né? Quando a gente diz e a guerra começou, o verbo está em terceira pessoa do singular. Então, e a guerra começou. Tem outro trechinho também que diz: as árvores, que também não entendem a língua dos homens, continuam em paz, a fazer o que sempre fazem: sombra, flores, frutos, desenhos e poesia. Então, isso aí também é um trecho que a gente percebe, né? Que está em terceira pessoa. E a J e última questão. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa do discurso confere em um texto como esse? Confere subjetividade, como as situações são apresentadas. Confere subjetividade, como as situações são apresentadas. Confere subjetividade, como as situações são apresentadas. Ok? Então, as crônicas argumentativas, aqui nesse quadrinho rosa, tá, gente? As crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor em relação ao fato cotidiano, levando o leitor a refletir sobre um assunto socialmente relevante. Elas podem ser encontradas em livros, blogs, sites da internet, revistas e jornais. A linguagem empregada pode apresentar marcas de oralidade ou de informalidade, que é uma das principais características, né, da crônica, sendo da crônica humorística, da crônica argumentativa, certo? Então, só resumindo o nosso assunto da crônica argumentativa, o objetivo dela é apresentar um fato cotidiano e se posicionar criticamente em relação a ele, apoiando-se para isso em argumentos. O público-alvo, pessoas que se interessam por textos que tratam dos temas contemporâneos. Textos que tratam dos temas contemporâneos. E as principais características da crônica argumentativa: há um claro posicionamento do cronista diante de um fato socialmente relevante. Recorre ao uso de argumentos para comprovar as ideias apresentadas e apresenta traços de subjetividade. Pessoal, agora eu quero que vocês passem o livro de vocês lá na página 126. Página 126. Olha, aqui vocês vão fazer uma atividade avaliativa de redação sobre a crônica argumentativa que a gente viu nesse bimestre. Então, vai ser
O texto Reinado do Celular é uma crônica argumentativa sobre o uso excessivo do celular que mostra o quanto as pessoas estão viciadas nessa tecnologia. Agora é sua vez de produzir uma crônica argumentativa que terá como objetivo levar o leitor a refletir sobre a seguinte questão. Vocês vão escrever uma crônica argumentativa levando em consideração essa questão. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode interferir no hábito de leitura das crianças? Essa é uma questão. Mas vocês podem criar o título de vocês, que vocês preferirem. Mas contanto que o assunto tratado na crônica seja para responder essa questão. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode interferir no hábito de leitura das crianças? Então, você vai produzir uma crônica argumentativa, certo? Observando-se, pessoal, todas essas características, planejando a crônica e produzindo a crônica lá na próxima página, certo? Então, eu vou receber essa atividade, a nossa primeira nota de redação. Eu vou receber até o dia 17. Vocês têm uma semana para fazer essa crônica, certo? Respondendo essa pergunta da página 126. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode interferir no hábito de leitura das crianças? Vocês vão criar um título e vão responder essa questão, ok? Então, pessoal, nossa aula de hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no meu WhatsApp que eu vou respondendo, tá bom? Mas essa atividade avaliativa eu vou receber até o dia 17, que é a próxima quinta-feira. Vocês vão ter uma semana exatamente para fazer esse texto, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias.